Ao invés de você ficar perdendo tempo todo dia fazendo a mesma coisa, o Excel tem uma ferramenta excelente que pode nos ajudar no nosso dia a dia a automatizar tarefas. Deixa eu selecionar aqui e então executar. Dessa forma, aquele trabalho manual que eu ia ter que fazer já está feito aqui para mim, tudo prontinho, utilizando fórmulas e funções, criando um relatório aqui para mim e ainda pintando todas as células que correspondem ao critério que eu defini ali em cima. Então, ao invés de eu ficar gastando tempo com o Excel, ele é que trabalha para mim. Aquele foi o exemplo 1. Agora, o exemplo 2 é o seguinte. Eu tenho uma base de dados bem maior, um relatório que todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa repetitiva e chata. Mal que interessante. Eu vou clicar aqui em cima de novo em macros, vou escolher aquilo que eu quero fazer e então vou dar um executar. E dessa forma, o Excel faz o trabalho para mim e eu fico aqui de boa. Então, acho que você já percebeu que a macro é uma das ferramentas mais importantes do Excel, porque vai conseguir te ajudar muito no seu dia a dia a automatizar tarefas. Então vamos aprender na prática, passo a passo, como podemos automatizar tarefas diárias aqui no Excel. Vamos lá. Podemos começar habilitando a guia do desenvolvedor, porque é aqui que temos as ferramentas que iremos utilizar. Então vamos clicar no página inicial, em qualquer lugar em branco, você clica com o botão direito e então personalizar a faixa de opções. Aqui, ao invés de usar comandos mais usados, você vai clicar em todas as guias e então escolher desenvolvedor, adicionar e então ok. Dessa forma, você já vai ter habilitado a guia do desenvolvedor. E aí a gente pode começar a fazer as automatizações que a gente precisa. Só que antes da gente começar, vamos entender o seguinte. O que precisamos fazer? Então, neste primeiro exemplo, eu tenho uma base de dados mensais. Ou seja, todo mês eu vou ter que fazer essa tarefa aqui de novo. E aí eu tenho os estados e a quantidade de vendas por estado. Então, digamos que seja uma empresa que tenha várias filiais em estados diferentes. E é justamente isso que está acontecendo aqui, ó. Vendas mensais por estados. E aí eu preciso organizar um pouquinho melhor essa base de dados, mudar a cor aqui no cabeçalho, colocar os números em moeda e depois fazer outras análises que são importantes para mim. Como, por exemplo, o total vendido, a média de vendas, a quantidade de estados que tem, ou seja, contar a quantidade de linhas e também, talvez, colocar alguma formatação condicional para poder realçar os valores que estão acima ou abaixo da meta, por exemplo. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Agora que já entendemos o que temos que fazer, clicar em desenvolvedor e então gravar macro. Com essa nova janela que aparece para a gente, tem várias opções que podemos preencher. Vamos começar pelo nome. Então aqui pode ser criar relatório. Enfim, algo do tipo, né? Muito importante quando você vai dar um nome, não usar espaço para separar as palavras, porque senão vai dar erro. Você não consegue prosseguir. Eu vou clicar no OK para você ver. Ó, não dá, tá vendo? Então, ao invés de usar um espaço, eu posso usar um underline, por exemplo. Tecla de atalho. Vai que você quer executar essa automatização pelo teclado. E aí você pode utilizar um atalho, como por exemplo, Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C e etc. Você pode até colocar o Shift aqui, ó, Ctrl Shift A. Eu vou deixar sem nada, a descrição também eu vou pular e vou clicar no OK. Agora tudo que a gente fizer, como você está vendo aqui em cima, está sendo gravado. Tudo que eu clicar, tudo que eu mudar de cor, todas as fórmulas que eu fizer serão salvas na minha macro. Então vamos começar clicando na coluna B e C. E agora, na divisão de uma coluna com a outra, eu clico, seguro e arrasto para a direita para poder aumentar bastante o tamanho dessas colunas. Posso aumentar até um pouquinho mais, ó. Beleza. Agora que está todo mundo selecionado, eu posso clicar em página inicial e centralizar na horizontal e na vertical. Também posso selecionar o cabeçalho, colocar de negrito, trocar a cor do fundo para um verde e colocar a fonte de branco, por exemplo, para ficar mais bonitão. Outra coisa que eu posso fazer, perceba o seguinte, que as vendas, estamos falando do quê? De dinheiro, RS e cifrão. Então, talvez seja ideal trocar esses números para dinheiro. Dessa forma, eu vou clicar em toda a coluna C para selecionar tudo, mesmo que aconteça de algum dia eu ter mais ou menos linhas, tudo já foi selecionado para mim. Página inicial, aqui na direita eu clico na moeda. E agora tudo ficou certinho na formatação de moeda. Só que ainda não acabou. Tem mais algumas alterações que eu preciso fazer. Como, por exemplo, clicar aqui do lado, ó, pode ser nessa célula aqui. E aí eu vou escrever assim, ó, meta de vendas. Enter. E logo ao lado, digamos que a meta de vendas seja 35 mil. Enter. E tem também aqui, ó, uma meta mínima de 20 mil reais. Enter. Agora, tudo que ficar maior que 35, eu quero pintar de verde. Tudo aquilo que ficar, de algum modo, dentro da meta mínima, pelo menos, aí eu pinto de amarelo. Então deixa eu selecionar a coluna E e F, clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar bastante o tamanho dessas duas colunas.
Vou selecionar aqui os valores também que eu coloquei e mudar eles para a moeda, dinheiro. Aí, ó, ficou mais interessante, né? E vamos começar então, por exemplo, pela meta mínima. Deixa eu clicar aqui no 20 mil e então mudar para amarelo, só para ficar diferente. Tudo que tiver acima dessa meta mínima, eu quero realçar. Mas como é que eu posso fazer isso, hein? Primeiro, eu vou ter que selecionar só os valores. Eu não posso selecionar espaço para fora, por exemplo. O que está aqui em cima. Também não posso selecionar os espaços que estão para fora. Eu tenho que selecionar exatamente só o intervalo que eu quero utilizar. E para poder fazer isso, ao invés de fazer com o mouse, eu vou clicar aqui nas vendas, beleza? Na venda. E aí com a setinha do teclado, eu vou descer para baixo, uma vez só, para mudar de célula. E então, Ctrl Shift para baixo. Porque dessa forma eu consigo selecionar todos os valores que eu tenho na lista. Hoje, selecionou até a linha 30. Só que se algum dia eu tiver mais informações, essa seleção vai aumentar. E se um dia eu tiver menos informações, essa seleção vai se adaptar ao tamanho da base de dados que eu tenho. Assim, sempre ficará automaticamente ajustado à nossa base de dados, utilizando o teclado, beleza? Não é utilizando o mouse. E então agora eu posso vir em página inicial, formatação condicional, regras de realce das células, é maior do que. Nessa nova janela, o número, eu clico aqui no 20 mil e eu quero realçar da cor amarela. Então clico no OK. Novamente, página inicial, formatação condicional, regras de realce das células, é maior do que. E agora, eu quero 35 mil, eu quero realçar de verde. E clico no OK. Legal, ó, finalizou. Então ficou de amarelo. Tudo aquilo que está na primeira meta, que é a partir dos 20 mil, porém, tudo aquilo que passou dos 35, aí fica de verde automaticamente. Posso clicar aqui nos 35 mil e mudar a cor dele para verde. Aí, ó, para ficar mais bonitão. Agora vamos continuar com as análises que eu preciso fazer. Como, por exemplo, quantidade de estados. E para poder contar quantos estados eu tenho registrado aqui, eu vou utilizar uma função no Excel para poder contar a quantidade de coisas que eu tenho dentro das células. E para isso, ó, igual conte.valores. Aqui, ó, igual conte.valores. Deixa eu dar 2 cliques, 1, 2 na função, e aí eu vou selecionar toda a coluna B. Por quê? Quando eu adicionar mais informações ou tiver menos informações, tudo já está selecionado para mim. Só que uma coisa a gente tem que ter na cabeça e ficar atento, que é o seguinte. Veja que o título está incluso dentro dessa seleção. E eu não quero contar o título, porque o título é só o título, não faz parte da minha lista. Então tem que remover 1. Então vamos lá, ó. Fecha parênteses, menos 1 e aperto Enter. Ah, ó, 26. Ou seja, tenho 26 estados aqui na minha lista. Depois a gente vai usar uma outra base de dados e você vai ver que vai atualizar automaticamente. Mais algumas análises que a gente pode fazer. Total vendido. E lembrando, né, tudo isso daqui estamos fazendo manualmente, mas depois que fizer uma vez, acabou. O Excel vai fazer para a gente tudo isso que você está vendo. Total vendido, média de vendas, maior venda, menor venda. O total vendido, simplesmente eu posso usar igual soma, 2 cliques, 1, 2, e somar todo mundo na coluna C. Enter. A média de vendas, eu posso usar igual média, 2 cliques, 1, 2, e somar todo mundo e utilizar todo mundo da coluna C. Enter. Igual o maior valor de vendas, máximo, para pegar o maior valor, ou também dá até para fazer com a função maior, para ser sincero. Então tem duas para a gente escolher. Mas vamos ficar com a função máximo, porque é mais fácil. 1, 2, e clico em toda a coluna C. Enter. Então 48 é o maior valor de venda, igual mínimo para retornar o menor valor de todos. 1, 2, e seleciono toda a coluna C e aperto Enter. Então olha que legal. Veja que aqui a gente fez várias análises diferentes. A meta de vendas e a meta mínima e realçamos automaticamente. Quantidade de estados, total vendido, média de vendas, maior e menor valor. Agora acabou. Vamos pausar a nossa macro, desenvolvedor, parar gravação. E para poder testar se está funcionando certinho tudo isso que a gente fez, eu vou clicar aqui ó, numa nova planilha. E nessa planilha em branco, eu vou jogar um novo arquivo de Excel, que é, no caso, um novo relatório que eu acabei de receber. E parecido com o anterior, porém aqui é do mês de fevereiro. Antes estávamos usando janeiro, agora tem aqui fevereiro. Deixa eu clicar na coluna A, B, C, Ctrl C para copiar, clico aqui na célula da nossa planilha, onde tem a macro, Ctrl V para colar. Então aqui, ó, fevereiro, e anteriormente tínhamos o mês de janeiro. Será que está funcionando a nossa macro? Vamos ver se ela consegue fazer estas análises de modo rápido aqui para a gente. Desenvolvedor, macros, e olha só, a macro que criamos anteriormente. Criar relatório. Deixa eu clicar, e então vou clicar em executar,
e vamos ver se vai funcionar. Ah, olha só que legal. Então, aqui a gente já tem a nova análise prontinha para a gente. Deu para ver que o tamanho da coluna foi ajustado, o cabeçalho foi ajustado, as cores automaticamente colocadas a partir dos critérios que temos aqui, e também todas as outras análises foram feitas para a gente. Lembra que anteriormente a quantidade de estado era 26, agora é 19, ó. Dá até para a gente comparar, ó. Aqui é fevereiro, deixa eu colocar lá em janeiro, ó. Aqui, ó, janeiro, tá vendo? Ó? Total vendido, 700 mil. Mas aqui em fevereiro, ó, total vendido, 500 mil. Então é isso aí, ficou certinho atualizado. Inclusive aqui no fevereiro, ó, temos menos dados do que na planilha anterior. Porém, mesmo assim, calculou tudo certinho. As fórmulas funcionaram, inclusive aqui, ó, o verde e o amarelo, a formatação condicional. Então é assim que a gente consegue utilizar macro no Excel para nos ajudar no dia a dia. Porém, vamos agora para o exemplo número 2, para que a gente possa ter mais uma base prática de como usar macro no Excel. E aqui eu tenho um relatório que todos os dias eu recebo. E eu preciso fazer vários ajustes neste relatório para fazer o acompanhamento da empresa. Porém, esse meu relatório está cheio de problemas. Um que já dá para ver é que existem várias linhas vazias neste meu relatório. E aí eu preciso remover essas linhas. Além disso, outra coisa que eu sempre preciso fazer é, por exemplo, algumas análises e verificar a quantidade de vendas que eu tenho por produto. Então eu preciso pegar os produtos de forma única, não pode ter repetição de produtos, ter o mesmo produto várias vezes, não. Pegar só os produtos, colocar ali do lado e aí saber o total de vendas para cada produto. Vamos fazer isso então com as macros no Excel. Vou clicar aqui em desenvolvedor, dá até para a gente fazer um gráfico aqui. Então vamos lá. Gravar macro. E aqui eu quero fazer, por exemplo, vamos pensar no nome, a tarefa underline diária. E vou clicar no OK. Agora tudo que a gente fizer vai ser salvo aqui na macro. Então vamos começar pelo seguinte, remover estes espaços vazios. Para poder fazer isso, eu vou selecionar a coluna A, B, C, até a coluna K. E aí eu vou clicar aqui em dados e então filtro, para adicionar filtros nessa minha base de dados. Agora eu vou clicar, por exemplo, no primeiro filtro. Vou selecionar tudo? Não, vou remover a seleção de tudo. Só que aí eu vou lá no final e vou selecionar só o que é vazio e clicar no OK. Porque aí veja que tudo que é vazio foi selecionado para mim. Agora uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, que é muito importante, é o seguinte. Hoje, nessa minha planilha, a primeira linha vazia é a linha 27. Só que pode ser que amanhã ou outro dia, a primeira linha vazia seja a linha número 10. E depois, a linha 20, a linha 5, a linha 30. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Esse número 27, ele muda. Não é sempre a linha 27 que vai estar vazia. Dessa forma, eu não posso, com o mouse, clicar na linha 27. Porque dessa forma, eu vou estar falando para a macro que eu sempre quero selecionar a linha 27. Então, a gente vai ter que fazer isso de forma dinâmica. Igual fizemos anteriormente, utilizando o teclado. Vou clicar aqui, por exemplo, no cabeçalho, na primeira célula, A1, e aí com setinha para baixo, eu jogo a seleção para baixo. E para selecionar toda a linha, olha só, Shift, espaço. E agora, Ctrl Shift para baixo. E então, para deletar tudo que selecionamos, Ctrl menos. Aí, ó, acabou. Removemos todas as linhas vazias e, mesmo que numa próxima planilha, essas linhas vazias estejam em outras localidades, vai funcionar também perfeitamente. Deixa eu voltar agora para a célula A1 e então, dados, e vou clicar no filtro de novo, para remover os filtros agora. Ah, isso aí, ó, finalizou. Posso inclusive selecionar todo o cabeçalho, página inicial, negrito, trocar a cor de fundo para um azul, vamos lá, colocar a fonte de branco, e também clicar na coluna A, B, C até o final. E na divisão de uma coluna com a outra, eu vou dar 2 cliques rápidos, 1, 2, para poder ajustar o tamanho dessas colunas. Basicamente, a nossa base de dados está finalizada, organizada, tudo bonitinho. Agora vamos partir para a segunda etapa, que é fazer as análises que eu preciso. No Excel, existe uma função chamada único. Único. Porém, nem todas as versões do Excel contêm essa função. Por isso, eu vou mostrar uma outra solução ao invés de utilizar a função único no Excel. Que é o seguinte, como eu falei, eu preciso saber a quantidade vendida por produto. Mas, se você dá uma verificada, ó, eu tenho ômega 3, creatina, coenzima Q10, que aparece 2 vezes, creatina, que aparece 2 vezes. Eu não posso ter uma lista com produtos que se repetem.
eu preciso ter uma lista com produtos que aparece apenas uma vez. Então, eu preciso remover estes itens repetidos. Dessa forma, ao invés de usar único, como eu falei anteriormente, eu vou clicar em toda a coluna D, Ctrl C para copiar. Aqui na direita, clico na coluna N, por exemplo, e então Ctrl V para colar. Aí eu venho aqui em cima em Dados, aqui na direita, Remover duplicadas, e clico no OK. Porque dessa forma, OK, de novo, o Excel vai remover tudo que se repete e ficaremos apenas com os produtos únicos. Olha só, uma lista bem mais resumida. E agora sim eu posso fazer aqui, ó, total vendido e também quantidade vendida. O meu Excel, ele é inteligente e já puxou a formatação do cabeçalho. Caso o seu não tenha puxado, calma aí que eu já te mostro. Vamos arrumar isso aqui de novo, né? Lá no final. Já deixa eu clicar aqui só para confirmar. Nessa célula aqui. E eu quero saber o total que eu vendi para o ômega 3. O total que eu vendi para a creatina. Dessa forma, igual, soma, mas a soma vai somar tudo. E eu quero somar só um produto específico. Então, soma C. Soma C. 2 cliques, 1, 2. O intervalo que eu vou utilizar é onde eu tenho os produtos. Ponto e vírgula. O meu critério é o nome do produto. Ponto e vírgula. E aquilo que eu quero somar está aqui na coluna G. Legal. Enter. E agora a quantidade vendida igual, soma C. 2 cliques para selecionar. 1, 2. O intervalo vai ser o produto. Ponto e vírgula, o critério é o nome do produto, ponto e vírgula, e o intervalo que vai somar é a quantidade, coluna F. Aí, aperto Enter. Deixa eu clicar aqui no total vendido, e então página inicial, colocar em moeda, para ficar mais organizado. Vou selecionar também coluna N, O e P, clicar, segurar e arrastar para a direita, para aumentar bastante o tamanho. Clico nessas duas células aqui agora, onde a gente fez a fórmula, e no cantinho da célula eu clico, seguro e arrasto para baixo, para copiar a fórmula para baixo. E como eu falei, vamos clicar aqui no cabeçalho e então mudar a cor, né, só para ficar diferente, colocar o fundo de branco e podemos até selecionar todo mundo e então, aqui nas bordas, todas as bordas. Olha que legal. E além disso, eu clico na primeira célula, por exemplo, para a gente poder adicionar um gráfico. E eu cliquei na primeira célula porque vai que algum dia a gente tenha mais linhas. Então o gráfico já vai pegar tudo automaticamente para a gente. Inserir, clico aqui nas colunas, e então a primeira opção. Esse daqui é o gráfico que podemos utilizar. Deixa eu arrastar ele aqui para a direita. Só que perceba o seguinte, a quantidade de vendas e também o total vendido tem o tamanho da coluna baseado nestes valores que eu tenho à esquerda. Porém, como a quantidade é um valor muito pequeno em comparação às vendas, fica bem difícil da gente ver as colunas laranjas. Então, vou fazer uma mudança aqui nesse gráfico. Botão direito em cima dele, e então alterar tipo de gráfico. Eu vou escolher combinação e aqui na quantidade vendida eu vou deixar, por exemplo, linha, mas vou habilitar o eixo secundário, porque dessa forma a gente consegue ter dois gráficos. Um com os valores da esquerda sendo representados aí pela coluna azul e outro com os valores da direita sendo representado pela linha. E aí posso clicar no OK. E esse aqui é o gráfico que a gente tem. Se você quiser, você pode até mudar o título para aproveitar, mas eu vou clicar e deletar. E aí eu volto e clico aqui na primeira célula de novo. E então, desenvolvedor e parar gravação. Ufa, aqui demorou um pouquinho, né? Porque foi uma análise e uma modificação bem grande que fizemos nessa planilha. Porém, vamos testar e ver se está tudo funcionando certinho. De qualquer forma, já tem análises bem interessantes, ó. O quanto que eu vendi para cada produto e também a quantidade vendida por produto. Além de ter um gráfico representando essa análise que eu fiz. Deixa eu clicar aqui para adicionar uma nova planilha. E aí, digamos que eu tenha recebido o novo relatório, eu tenho que fazer tudo isso de novo. Imagina só, ficar fazendo essa tarefa toda hora, igual. Então, ainda bem que automatizamos com a macro. Deixa eu clicar na coluna A, B, C e selecionar até o final. Ctrl C para copiar. Venho aqui na planilha principal e então Ctrl V para colar. E novamente, é um relatório que apresenta os mesmos problemas do anterior. Linhas faltantes, precisa fazer os ajustes do relatório e o gráfico. Vamos clicar aqui então em desenvolvedor, macros e selecionar a tarefa diária, né? Que foi o que acabamos de fazer. Então, executar. Vamos ver se vai funcionar. Ah, ó que legal. Tudo que a gente precisava já está pronto. Então, veja aqui, uma tarefa que talvez eu iria gastar 20 minutos todo dia, o Excel fez para mim muito melhor, né? Agora, com esses 20 minutos, eu posso alocar
em outras coisas, partes importantes aqui do meu dia. Mas, muito importante, não se esqueça, você já fez as automatizações aqui no Excel. É muito importante salvar essas automatizações da forma correta, para que você não perca todo esse trabalho que você já fez. E para salvar uma macro aqui no Excel, então você vai clicar aqui em cima, ó, arquivo, e então salvar como, e aí você clica aqui, ó, procurar. E aí você salva esse arquivo de Excel aonde você quiser no seu computador. Porém, o que é muito importante é o seguinte, aqui no tipo, você clicar e escolher pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Escolhe essa opção aqui. Isso é o mais importante de tudo. E uma vez que você escolher essa opção, você já pode clicar aqui em salvar. E aí agora, toda vez que você precisar automatizar uma tarefa, você usa essa planilha aqui como base. Você, por exemplo, pega o relatório que você recebeu, copia e cola aqui dentro, para poder aplicar as automatizações que já estão todas salvas aqui dentro para você. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.